E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Só lembrando a vocês que nossas avaliações estão chegando, então essa semana, para algumas turmas a gente vai finalizar conteúdo, para outras a gente vai dar início à revisão. Por favor, estudem, não parem de estudar. Nossas avaliações estão chegando e são importantes. Eu sei que está difícil, eu sei que às vezes falta determinação, mas continua mantendo a força, o foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para a nossa aula. Então, nessa aula, a gente vai relembrar um pouquinho o processo que levou o Brasil a se tornar uma república. A gente vai entender os problemas da monarquia, os problemas que o Dom Pedro II estava enfrentando e que eventualmente levaram à insatisfação e à proclamação da república. Então, o governo do Dom Pedro II já se estendia por muito tempo e já se encontrava desgastado em várias questões. E para somar isso, vão surgir novas questões que vão fortalecer a ideia da república. Entre elas, por exemplo, a questão abolicionista. A sociedade brasileira já lutava pela abolição da escravatura. A maioria dos outros países do mundo já tinha abolido a escravidão, menos o Brasil. Eles tinham adotado uma série de leis para amenizar essa questão, como a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz, mas a maioria dessas leis na prática não funcionava e não resolviam a questão da escravidão. E a gente ainda tinha no Brasil um grupo que ainda era muito contrário à abolição da escravidão, que eram os donos de escravos. Quando essa pressão se torna insustentável por parte dos grupos abolicionistas, o Brasil decide abolir a escravidão através da Lei Áurea. Esses donos de escravos não se conformam e pedem indenização por suas perdas. Só que o Dom Pedro II não paga essas indenizações. Então, os abolicionistas eles já estavam insatisfeitos com a monarquia, porque eles acreditavam que essas mudanças sobre a questão da escravidão demoraram muito para serem feitas e as medidas paliativas que foram tomadas anteriormente, as leis que foram feitas anteriormente, não resolveram o problema. Então, os abolicionistas eles já estavam favoráveis à República Brasileira. Eles já estavam insatisfeitos com o governo do Dom Pedro e queriam uma república. E aí agora, quando a escravidão é de fato abolida, os grupos escravistas ficaram insatisfeitos com essa questão da indenização e também ficaram favoráveis aos movimentos republicanos e à instauração de uma república. Outro fator que vai influenciar no processo da república vai ser a questão religiosa. A Igreja Católica sempre teve boas relações com o Brasil e nunca tiveram muitos problemas. Só que o Papa, lá em Roma, vai estabelecer uma ordem que estabelece punição para as maçonarias. Eles acreditavam que a maçonaria não representava os valores religiosos, então o Papa dá essa ordem. Aqui no Brasil, dois bispos, o Dom Vidal e o Dom Macedo, vão decidir cumprir as ordens do Papa e começar a punir aqueles ligados à maçonaria. Só que o próprio Dom Pedro tinha laços com os maçons. Então, ele intervém nessa questão, solicitando que os bispos suspendam essas punições. Só que ele é ignorado e os bispos continuam realizando essa prática. Então, o Dom Pedro ordena a prisão desses dois caras. Isso vai causar uma enorme comoção na comunidade religiosa e na própria igreja, que vai se sentir incomodada com a ação do imperador. Um tempo depois, esses bispos são perdoados e soltos, mas a imagem do império e do imperador já ficou manchado com a igreja. Eles viam essa medida do imperador de mandar prender membros religiosos autoritária. Então, a figura da Igreja Católica agora inclina favorável para os movimentos republicanos. Outro fator que vai ser importante para a proclamação da República vai ser a questão militar. Ela estava de início vinculada com o problema da escravidão. Depois da Guerra do Paraguai, os soldados que voltaram desse conflito eram vistos como heróis, e eles voltaram querendo mais participação política. Além disso, eles lutaram lado a lado com homens negros e, durante esse conflito, se difundiu a ideia de igualdade e fraternidade. Os caras viram que não tinha diferença entre brancos e negros. Eles lutaram juntos pelo mesmo país, pela mesma nação, eles morreram juntos, então eles voltam favoráveis ao fim da escravidão. E esses negros escravos que foram até a Guerra do Paraguai para lutar, eles foram com a promessa de que, quando eles retornassem, se eles retornassem, eles seriam libertos. E em grande maioria essas promessas não foram cumpridas. E também na questão dos militares quererem mais representação depois da Guerra do Paraguai. Eles retornam como heróis nacionais que defenderam a pátria e eles buscam então participação política. E essa participação não foi concedida a eles.
justamente porque os governantes e o Dom Pedro não queriam esses militares envolvidos com política. A concepção era que os militares só serviriam para defender a nação em caso de guerra, como foi o caso da Guerra do Paraguai. Só que quando é negado a eles essa participação política, os militares eles começam a questionar o governo do Dom Pedro e alguns de alta patente começam a falar abertamente sobre a instauração de uma república. Vendo essa situação, o Dom Pedro vai tomar algumas medidas para tentar contornar essa crise. Ele vai estabelecer liberdade religiosa para tentar ficar de bem com a igreja, autonomia para as províncias e outras medidas. Só que já era muito tarde. Quase todos os setores da sociedade brasileira já estavam contra o imperador e queriam uma mudança no sistema de governo. Eram favoráveis a uma república. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca vai reunir um grupo e vai ocupar o quartel-general do Rio de Janeiro, depondo todo o gabinete imperial, ou seja, todos aqueles que trabalhavam para o imperador e para a causa imperial foram depostos. Na noite do dia 15, formou-se um governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil e enviaram um documento, uma carta para o Dom Pedro II, que estava lá em Petrópolis, pedindo para ele e a família dele deixarem o Brasil. Depois da abdicação do Dom Pedro, vai assumir o controle do Brasil o governo provisório, e ele de imediato vai tentar adotar medidas para contornar os problemas que o Brasil estava enfrentando. Entre essas medidas estão o federalismo, que já tinha começado a ser implementado pelo Dom Pedro no final do mandato, quando ele viu que a situação estava difícil, mas que agora é ampliado pelo governo provisório, e esse federalismo ele dá mais liberdade e autonomia para as províncias, que agora, com o governo provisório, foram transformados em estados. O governo provisório vai criar também o Distrito Federal, um órgão de gestão localizado no Rio de Janeiro, para controlar todos esses estados. Vai estabelecer também a separação entre igreja e Estado. As igrejas vão se tornar independentes e o catolicismo deixa de ser a religião oficial, mas ele ainda era muito abrangente aqui no Brasil. E aí, em função disso, são criados os registros civis de nascimento e casamento, porque até então quem cuidava disso era a igreja, através dos batismos e dos casamentos. Outra medida para tentar estabelecer uma imagem de Brasil como uma nação republicana vai ser a grande naturalização, quando eles vão naturalizar brasileiros, todos os estrangeiros que viviam no Brasil. Vão estabelecer também uma nova bandeira nacional para romper com a ideia do Império e estabelecer a imagem da República. Vão convocar uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma nova Constituição. E todas essas medidas tinham como objetivo muito claro romper com a ideia de Brasil-Império. Eles queriam estabelecer a imagem do Brasil República, do Brasil como uma nação republicana livre do Império. Fator esse que explica a expulsão da família real do Brasil. Eles convidaram os membros da família real a deixarem o Brasil e retornarem a Portugal. Até antes da instauração da República, o próprio Dom Pedro já não se mostrava muito satisfeito com o seu império. Ele já era um senhor de idade, que já estava no governo há muito tempo, e algumas fontes dizem que o próprio Dom Pedro era favorável à ideia republicana. Então, não há resistência, o Dom Pedro e sua família deixam o Brasil e voltam para Portugal. Então, todas essas medidas do governo provisório eram para estabelecer uma imagem de Brasil sem império, um Brasil republicano de fato. Para estimular a economia, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, vai permitir uma grande emissão de dinheiro em bancos. Esse dinheiro seria com o objetivo de abrir empresas. Só que essa facilidade para abrir essas empresas acabou gerando muita fraude. As pessoas abriam empresas fantasmas, iam lá no banco, diziam que iam abrir uma empresa, pegavam o dinheiro e sumiam, não abriam empresa coisa nenhuma. A ideia de abrir essas empresas era para aumentar a circulação de moeda no Brasil, para desenvolver melhor o Brasil e estimular a indústria nacional, a produção de coisas feitas aqui no Brasil para os brasileiros, para evitar ter que comprar de fora. Mas graças a essa facilidade de pegar esse dinheiro nos bancos e o surgimento dessas empresas fantasmas, o Brasil vai entrar num período de séria crise. Muito dinheiro circulando vai fazer com que surja a inflação no Brasil e, consequentemente, o aumento de preço e uma crise financeira. Essa medida fica conhecida como encilhamento. Uma grande força no Brasil, os cafeicultores, eram contrários a essa reforma, antes mesmo dessa história de empresa fantasma. Quando Rui Barbosa propôs a medida para estabelecer mais indústrias no Brasil, os cafeicultores já eram contra essa reforma. Eles não queriam que a indústria se desenvolvesse, porque se a indústria se desenvolvesse,
a grande base da economia brasileira seria industrial e não do café. Então, os cafeicultores queriam defender os próprios interesses. Eles queriam que a base da economia do Brasil continuasse sendo o café. Em 1891, é promulgada a primeira Constituição do Brasil republicano, que é baseada no modelo liberal americano, estabelecia um sistema presidencialista, no qual o presidente, o vice-presidente, os deputados e senadores seriam eleitos por voto, mas não era qualquer um que podia votar. Apenas pessoas do sexo masculino, brasileiros maiores de 21, excluindo mendigos, analfabetos, religiosos e soldados. Fica estabelecido também a estrutura dos três poderes como a gente tem hoje. O executivo, exercido pelo presidente, o legislativo, que era composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e o legislativo, formado pelos juízes federais e o Supremo Tribunal Federal, muito parecido com a estrutura que a gente tem hoje no Brasil. A Constituição também estabelecia autonomia para os estados, autonomia para eleger os seus governantes, eleger sua Assembleia Legislativa e organizar o corpo policial, o funcionamento de todos os serviços públicos, além de poder decretar impostos sobre a exportação, imóveis, indústrias, propriedades. Então, fica estabelecido bastante autonomia para os estados. E era o que os governantes desses estados queriam. Eles queriam realmente mais liberdade. E, através dessa nova Constituição, foi dada a eles essa liberdade. Depois que a Constituição foi promulgada, houveram eleições, e aí o Brasil vai entrar num período chamado como a República da Espada. E a gente vai relembrar todo esse assunto na próxima aula. Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem pra mim, tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.